A história da Grécia é uma das que mais suscita a curiosidade dos estudiosos. A civilização, admirada por sua grandeza, seus feitos e seus processos, até hoje é lembrada e transmitida, e é por este motivo que a estudar e compreendê-la é tão importante. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. Quando falamos do mundo antigo, logo lembramos de Roma, Grécia, as cidades de Atenas e de Esparta. Geralmente, começamos pela primeira diáspora grega. Passamos pelo domínio dório, o advento das cidades-estados, as polis gregas, das guerras médicas e do Peloponeso. Porém, pouco lembramos das civilizações que vieram antes desses eventos, em especial a civilização micênica. Micenas, desde 1600 a.C., já se constituía em uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Ela alcançaria tal influência no Mediterrâneo por sua riqueza e atividade comercial, que toda a região, sobretudo a do Mar Egeu, ficaria conhecido como a civilização micênica. Isso se daria através de vestígios encontrados por arqueólogos, que acusariam uma determinada coerência nos objetos encontrados em diferentes territórios das regiões costeiras do Mediterrâneo. Entretanto, ao contrário do que de cara poderíamos deduzir, Micenas não tinham domínio de fato sobre esses territórios. Isso é, não existia um poder central exercido pela cidade. Nos anos precedentes, se veria em Micenas um aumento demográfico considerável. A sociedade passaria a se agrupar em vilarejos e gradativamente surgiria uma hierarquia dando espaço para a estratificação. No ano de 1876, Heinrich Schliemann, estudando o território, encontraria um espaço destinado ao enterro dos mortos, ao qual ficaria conhecido como Círculo A. Posteriormente, arqueólogos gregos encontrariam uma extensão desse espaço, depois chamado de Circular B. Esses dois espaços revelariam algumas características importantes de Micenas. Primeiro, os objetos encontrados no cemitério eram luxuosos e também bélicos, o que nos revela que o local, além de previamente projetado, também era reservado para uma classe social. Outro ponto é que, não havendo vestígios de muros ou fortificações que defendessem o território, somos levados a crer que esse espaço se encontrava fora do território povoado propriamente dito. Dentre outros pontos, podemos considerar que o território era importante e talvez sagrado. Junto às sepulturas, foram encontrados lajes de pedras, gravuras com representações de animais, cenas de caça e guerra. Pouco, porém, foi encontrado de informações referentes a personalidades, isso é, referente aos próprios mortos sepultados, o que também revelaria uma certa preocupação com o anonimato. Ainda sobre as práticas funerárias de Micenas, encontramos também os túmulos tolos, ou túmulos colmeia, especificamente voltados para sepultar pessoas provenientes dos postos da alta hierarquia. Uma coisa importante a se observar é que na região micênica do período as construções destinadas aos mortos precederiam as grandes casas e palácios. Entretanto, entre 1400 e 1300 a.C., este panorama sofreria mudanças. Não apenas Micenas, mas também Tirinta no Peloponeso, Tebas e Glá na Boécia construiriam verdadeiras fortalezas, destoando da arquitetura cretense, aberta até então vigente. Nas palavras de Moses Finlay, o quadro resultante dessa análise das tábulas e da arqueologia mostra uma divisão da Grécia micênica em vários pequenos estados burocráticos, com uma aristocracia guerreira, um artesanato de alto nível, um intenso comércio exterior de produtos necessários, metais e artigos de luxo, e, na melhor das hipóteses, uma condição permanente de neutralidade armada nas relações de um com o outro, e talvez, ocasionalmente, com os estados submissos. As tábulas a que se refere Finlay são as tábulas escritas em Linear B, uma escrita surgida na ilha de Creta e posteriormente difundida, constituindo de certo modo a língua primitiva da Grécia micênica. Outros troncos linguísticos, porém, também terminariam por compor Micenas, dentre eles os aqueus e os jônios. É neste momento, no século XII a.C., que a primeira diáspora grega ocorreria em decorrência da invasão dórica, e que posteriormente ficaria conhecido como a cidade-estado de Esparta. A região seria tomada, e a população que não conseguiria fugir foi escravizada, dando origem aos ilotas. De modo geral, podemos considerar este como um ponto de virada para o desenvolvimento da Grécia, tal como comumente a conhecemos. Dos anos 800 aos 600 a.C., o que se veria desde o declínio da civilização micênica seria o surgimento de várias outras cidades-estados fortificadas, dentre as quais Esparta e Atenas, que eram as mais expressivas e que pouco a pouco se tornariam lideranças nas respectivas regiões. Outras cidades-estados coexistiam, como a Messênia e Sião no Peloponeso, Corinto no Istmo, Tebas, Fócida e Megara na Boécia e Calcis e Erétria na Eubéia.
Entretanto, Esparta e Atenas seriam as que mais se destacariam. Há que se considerar também que o conceito de leis na Grécia, guardadas as especificidades de cada território, atendiam ao caráter humano, isso é, ao contrário das civilizações orientais que tinham na lei como uma revelação divina, os gregos eram aqueles que tinham nos homens as bases de suas leis. Apesar de várias diferenças entre Esparta e Atenas, ambas apresentariam este conceito. Esparta se localizava na região de Lacônia, no fértil Vale dos Eurotas. Desde 800 a.C., havia iniciado a guerra contra sua vizinha Messênia, e seria justamente durante este período de guerras que Esparta passaria pelo processo de reformas políticas, tendo em vista a manutenção do reino. Neste contexto, também teríamos as reformas de Licurgo, para alguns historiadores, um mito. Seja como for, as reformas teriam um caráter predominantemente militar, e terminaria por definir de maneira precisa as relações entre os esparciatas, a classe governante, periecos, homens livres, comerciantes, artesãos sem direitos políticos, e os ilotas, escravos. Entre outras características, o sistema político de Esparta se constituía de uma diarquia, ou seja, 2 reis das famílias Euripôntidas e Ágidas. Isso se dava sobretudo pelo caráter guerreiro de Esparta. Geralmente, um dos reis ia para a guerra, enquanto o outro ficava para resolver os assuntos internos. O governo também contava com uma assembleia popular, composto pelos cidadãos espartanos, conhecido como Apela. Eram cidadãos os espartanos soldados maiores de 30 anos, ficando excluídos os periecos e os ilotas. A Apela tinha por função eleger a gerúcia, conselho de anciãos composto por 28 gerontes maiores de 60 anos, mais os 2 reis, responsáveis pelo legislativo e pelo judiciário de Esparta. E também os éforos, 5 homens responsáveis por desempenhar o papel de chefes do governo e também de gerenciar a gerúcia. A Apela, ademais, menos não podendo criar leis, também tinha o poder de vetar as que eram propostas pelos éforos e pela gerúcia. Referente ao aspecto social, Esparta tinha sua estrutura exclusivamente voltada para a questão militar. A intenção era que a classe dominante fosse também o exército permanente de Esparta. Assim, o indivíduo era completamente submetido ao Estado, sendo ele próprio obrigado a se afastar até mesmo de sua família. Neste contexto, já desde os 7 anos, as crianças, tanto os meninos quanto as meninas, eram retirados de seus pais e colocados sob a custódia do governo. A educação era a responsabilidade do paidonomos, um adulto experiente escolhido pela comunidade para tal função. As crianças nascidas com deficiência, porém, ou eram adotadas por ilotas ou se praticava a eugenia. Os meninos eram de imediato colocados no treinamento militar. As meninas recebiam um tratamento parecido, visto que deveriam crescer fortes e saudáveis para serem as futuras mães de uma geração de guerreiros. Os guerreiros, porém, se quando adultos demonstrassem fraqueza, na época chamados tresantes, eram completamente excluídos da sociedade. Segundo Xenofonte, em A República dos Lacedemônios, ele, o tresante, não deve passear com alegria pela cidade, nem deve tampouco imitar aqueles que são corretos. Caso faça, deve submeter-se ao espancamento por parte daqueles melhores do que ele. Quando tantos inconvenientes decorrem da covardia, eu não me surpreendo com o fato de os espartanos preferirem a morte a uma existência tão vergonhosa e cheia de privações. Atenas, no entanto, se constituiria de maneira muito diferente. Ao contrário do caráter militar de Esparta, que prezava pelas conquistas, a estrutura de poder de Atenas se construiria, ao que parece, através de acordos e alianças. Localizada na Península Ática, a cidade-estado grega, que quase separada por fronteiras naturais do resto da Grécia, foi se desenvolvendo em grande parte através dos mares. Tanto é que os 2 principais portos da região se localizavam em Atenas, o porto de Farelos e o porto de Pireu. A sua condição geográfica, favorecida em relação às outras cidades-estados vizinhas, terminaria por lhe proporcionar a hegemonia territorial, se constituindo no centro da civilização jônica. Uma das explicações possíveis para a união das polis em torno de Atenas seriam os acordos entre as aristocracias existentes, que, procurando ter boas relações, muito pelos benefícios comerciais dos quais se poderiam se beneficiar, aceitariam estar submetidos às políticas atenienses. Neste contexto, também podemos compreender os rumos políticos tomados por Atenas. Desde 800 a.C., o poder do rei, isto é, uma monarquia, gradativamente seria enfraquecido. A aristocracia, que poderíamos definir como os grandes proprietários e comerciantes de Atenas, cada vez mais tomaria este poder para si e, consequentemente, passaria a conduzir o governo. Atenas era estruturada por um magistrado, ou seja, um rei, um polemarca, um arconte e mais 6 arcontes subordinados.
Os polemarcas exerciam a função de comandantes das forças armadas de Atenas. O arconte era o representante da autoridade civil, e os outros arcontes juízes e guardiães da lei. Junto ao magistrado havia um conselho de anciãos, o Areópago, responsável pelas questões judiciárias, políticas e religiosas. À parte, também existia uma assembleia popular, a Eclésia, composta por todos os cidadãos com direitos políticos plenos, e que tinha por trabalho aprovar ou vetar as leis dos magistérios, além de arbitrar sobre a política externa e também destituir magistrados. É importante destacar que esses cidadãos, porém, não era toda a população, visto que eram considerados cidadãos apenas os eupátridas, demiurgos e georgóis. Esta era, ademais, a divisão social da Grécia. Eram eupátridas os homens livres, filhos de pais atenienses e detentores das grandes propriedades de terras. Demiurgos eram os ricos comerciantes, cidadãos de Atenas, e os georgóis, pequenos proprietários. Abaixo destes se encontravam os tetas, homens livres, camponeses sem direitos políticos, e também os não-cidadãos, mulheres, estrangeiros e escravos. Eram também os eupátridas e os demiurgos os responsáveis por eleger o magistrado. Ao longo dos séculos, porém, esse panorama sofreria alterações. Novas instituições e cargos seriam criados. Uns ganhariam importância e outros perderiam força. O crescente acúmulo de poder e riqueza da aristocracia e, por consequência, o acentuamento da estratificação social grega fez com que pequenos proprietários perdessem suas terras e se tornassem escravos por dívidas, e isso geraria uma série de revoltas na Península Ática. A insatisfação daria início a uma série de reformas, ocorridas não sem conflitos, que terminaria na famosa democracia grega. Drácon, um arconte eupátrida, começaria este tempo estipulando leis comuns a todos. Solon, também arconte, tendo ascendido ao poder em 594 a.C., seria responsável por admitir os tetas na Eclésia, além de criar a Eliaia, um tribunal de justiça onde todos, de eupátridas a tetas, poderiam recorrer ou participar. Solon também aboliria a escravidão por dívidas, restituiria boa parte das terras tomadas dos pequenos proprietários e também estipularia um limite máximo de terras que um homem poderia ter. Nesta época, outra importante instituição criada seria a Bulé, ou Conselho dos 400. Esse conselho tinha por finalidade discutir previamente os assuntos que iriam compor as pautas da Eclésia. Pisistrato, que exerceria o poder a partir de 561 a.C., dando continuidade aos trabalhos de Solon, promoveria uma reforma agrária e também o melhoramento do exército ateniense. Foi Clístenes, por fim, que levaria a cabo a democracia de Atenas. Entre outros aspectos de sua administração, ele ampliaria a Bulé, passando a ser composta por 500 pessoas. Para tanto, ele dividiu a Ática em 10 tribos, sendo cada qual responsável por indicar 50 membros para o conselho, que teria o seu cargo assegurado por 1 ano. O território seria dividido em demos, isso é, distritos, onde os cidadãos de Atenas exerceriam o voto. O Conselho dos 500, desde então, passaria a ser o principal órgão de governo de Atenas, superando até mesmo o magistrado. O poder legislativo, propriamente dito, passaria para as mãos da Eclésia e o judiciário ficaria a cargo da Eliaia. Para cuidar de assuntos menores, outro conselho, composto por 50 membros, seria criado, o Quórum, que diariamente tinha o seu presidente alterado. Outros 2 arcontes também seriam anexados ao magistrado, se tornando responsáveis pelas finanças do governo, e os estrategos, responsáveis pelas questões militares. A grosso modo, a civilização grega teria fim com as várias guerras ocorridas no território, em especial a Guerra do Peloponeso, que por si só necessitaria de outro vídeo para bem explicá-la. Em suma, a guerra colocaria frente a frente a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta, e a Liga de Delos, comandada por Atenas. A crescente influência de ambas as polis acabaria gerando conflitos, dos quais Atenas sairia perdedora. Para muitos historiadores, a Guerra do Peloponeso foi um suicídio da própria Grécia. Atenas sairia com graves avarias e Esparta não suportaria a própria vitória. O aumento de estrangeiros, o abalo da guerra, geraria a perda de controle do governo espartano, fazendo com que a polis entrasse em declínio. A Grécia, para além de suas façanhas políticas e militares, também deixaria profundas impressões na arte, cultura e religião. Os escritos de seus grandes autores ainda ecoam pela nossa sociedade, ambientes políticos e ambientes acadêmicos. Uma civilização que parece estar tão longe na história e no passado, ainda nos suscita reflexões referentes ao presente e ao nosso futuro. Não à toa foram denominados clássicos, justamente por aquilo que produziram e fizeram, já que comunica aos homens de todos os tempos.
Se você gostou do vídeo e aprendeu com ele, deixe o seu like e comente aí embaixo para ajudar o nosso canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e também ative as notificações para não perder nenhum lançamento aqui do canal. Na descrição você encontra 2 links, um para o nosso Instagram, siga para ter acesso aos nossos conteúdos e também ficar atento nas novidades que saem por lá. O outro link é do nosso grupo do Telegram. Recomendo que entre para ter acesso a todas as nossas fontes bibliográficas e também a conteúdos exclusivos e indicações. Por hoje é só e espero você na próxima História do Mundo. Até lá!